Olá pessoal, agora 16, quase 17 horas da tarde, 27 graus, hoje de manhã 15 graus, 12 graus de diferença. Isso não é para qualquer um, né, gente? Se a gente pensa nos idosos, etc. Gente, a Alemanha, o governo se preocupa. E ele, vocês sabem, ele se preocupa muito que nós continuamos muito bem. Enquanto ele avisou ano passado, ainda com outro antigo governo, a nossa querida Mutti, a Angela Merkel, dizendo que se preparem, vão estocar comida. Esse ano começou a ter mais avisos, mais preocupações pelo nosso querido governo, né? Esses dias ele falou, gente, param de tomar banho, né? Porque é prejudicial ao nosso bem, né? É só ótimo para o nosso não mais amigável Putin, vamos dizer assim, né? Aí eles falam em tentar gastar menos e as pessoas começam a gastar menos, mas também procuram alternativas, como colocar lareiras, comprar lenha, e tudo isso de repente está sumindo do mercado. E aí, a próxima notícia que o nosso querido governo manda para nós é: gente, comprem geradores de emergência. Gente, agora, né, cada vez mais o governo incentiva, através de passar medo e mais medo, as pessoas, as indústrias a reagirem. E tudo isso, por quê? Porque nós colocamos as sanções. E por causa disso, a gente se encontra nessa situação. Devido às contínuas tensões no mercado de gás, o governo alemão aconselha as empresas a adquirir geradores de energia de emergência, de acordo com uma reportagem de um jornal. Isso é aconselhável, especialmente para operadores de infraestrutura crítica. E sabe por que ele aconselha? Porque o governo próprio, ele não consegue mais garantir o fornecimento de energia. E por isso, ele agora aconselha. Daqui a pouco, ele obriga as indústrias. E quando um governo fala uma coisa dessa abertamente, sabe o que acontece? Os preços, bam, sobem, né? Podia também avisar as indústrias importantes na infraestrutura, mandar por escrito, né? Em vez de chamar atenção para o mundo todo. Mas aí vocês veem que eles querem realmente produzir novamente medo. Porque com medo as pessoas aceitam tudo, né? Isso já foi no passado assim, né? Talvez um e outro de vocês se lembram, né? A razão é que no caso de uma crise não há uma sequência de desligamento. Então, ninguém sabe se ele vai ser o próximo a ser cortado. Não há uma sequência. Assim, né? Ele impressiona as empresas. Olha, fazem isso, eu posso só aconselhar porque não posso garantir se vocês não são os primeiros que são cortados do fornecimento. Assim que se trabalha. Em vez de trabalhar junto, né? Aquela, né? Bem, então, estou feliz que o governo esteja fazendo uma recomendação, por enquanto, e não haja como fez com as pessoas nos últimos 2 anos. Talvez vocês se lembrem ainda, né? Como é que eles trataram as pessoas que não receberam nenhuma recomendação, mas lhe disseram que se você não se comportar como nós queremos, não o deixaremos mais participar da vida pública. Vocês ainda se lembram disso? Estão lembrados? Se não, o Caio está aqui para relembrar vocês, né? Um outro tem que ser lembrado disso porque as pessoas... existe uma certa facilidade de esquecer essas coisas. Mas, gente, nós vamos continuar
nessa fria na qual a gente foi levado pelos nossos governos através das medidas. No caso de falta de gás ou eletricidade, a Agência Federal de Rede assume a função de distribuidor de carga federal. Ela é então responsável pela distribuição de gás ou eletricidade em estreita coordenação com os operadores da rede. Recomenda-se que os geradores de emergência tenham um tempo de ponte de 72 horas. Né? Porque normalmente esses geradores funcionam através do que, gente? Energia renovável? Não, gente, não. Diesel, funciona a diesel. Então, realmente tem que estocar diesel também, né? Se você tem um gerador. Uma coisa não funciona sem a outra. Né? Pois é. Desde o início da guerra da Ucrânia, o governo alemão tem instado as empresas e os consumidores a economizar energia. O Caio também já, hoje de manhã, não acendeu mais as luzes, ele acendeu uma vela. Levou junto para um quarto, para o outro, né? E ficou super contente que não precisou de energia. Economizando. Essa é a hora, gente. E ainda sendo apoiado pelo governo, né? Se ele escuta que você apoia, ele vai bater palmas. Deixa de tomar banho, Caio. Agora são 27 graus, eu tô suando, mas te deita depois hoje à noite ao lado da sua esposa, aí tu vai ver. Gente, pois a vida é assim, né? Mas os nossos queridos líderes não se lembraram disso, né? Que a gente vive numa comunidade, numa sociedade, né? E que há uma certa regra, né? Não feder, por exemplo, né? Pois é, mas hoje em dia, quem fede pode dizer, gente, isso é porque eu estou ouvindo os nossos líderes. E eles recomendaram, né? Avisaram, param de tomar banho. Então, e aí, de repente, você, uma pessoa que sempre fedeu, né? Mas, de repente, com as palavras certas, você se tornou uma pessoa de respeito. Olha só, esse ali, um exemplo nosso. Assim mudam as coisas, né? Podem mudar as coisas. Somente nesse sábado, o senador para o meio ambiente de Hamburgo, meio ambiente bonito, né? Bonito. Quando, né? Dos verdes, claro, meio ambiente quer dizer verde. Né? Anunciou que em caso de emergência de gás na cidade hanseática, poderia haver uma limitação de água quente para residências particulares. Mas o que é isso, gente? Desde o início, falaram para nós que as residências particulares seriam os últimas a sofrer. Primeiro a indústria, depois... Agora já está mudando o jogo, né? Já estão avisando. Né? Em uma emergência aguda de falta de gás, água quente só poderia ser disponibilizado em certas horas do dia, disse o senador. Uma redução geral da temperatura ambiente máxima na rede de aquecimento distrital também poderia ser considerada. Isso tudo pro nosso bem, né, gente? Tudo pro meio ambiente. E a gente tem que agradecer, né, as pessoas que têm uma visão assim boa assim das coisas, né? Apenas por razões técnicas não será possível distinguir entre clientes comerciais e particulares em toda a parte em Hamburgo, no caso de falta de gás. Entretanto, se não conseguimos economizar gás suficiente nas grandes empresas, poderemos enfrentar restrições de fornecimento que poderão, então, afetar distritos individuais. Então, agora, né, duas classes. Agora, devagarinho, já estão dizendo se as empresas não economizam. Então, você, de repente, fica sem água quente. Então, né, essas de duas classes, nós já tivemos nos últimos anos, talvez você se lembra, né? Aqueles que e aqueles que não queriam, né? De repente, a gente tinha duas classes. E agora mesmo, o mesmo jogo está começando agora, né? Já estão preparando a gente de saber quem é o culpado. Se nós
vamos sentir falta é porque as empresas não economizaram o suficiente. Isso significa que até agora o governo tem afirmado que as famílias estão recebendo tratamento preferencial, o fornecimento é seguro. E de repente, é o oposto da verdade. Como pode ser visto no exemplo de Hamburgo, né? Para nós eles falam uma coisa, quando chega a hora H, de repente eles mudam o jogo. Aí de repente você não tem mais preferência, gente. Forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo.